A nova mesa radiônica de lótus é lindíssima, lindíssima, Ai, lindíssima. É novidade, tudo são coisas assim que a espiritualidade me passou que eu falei, nossa, mas a gente já pode e vamos trabalhar isso. E aí ele disse, ok, então nessa mesa nova, nessa mesa radiônica de lótus, que já está na semana que vem, se Deus quiser, para ser lançada, lá nós vamos identificar a presença de chip e lá nós vamos saber a família cósmica de cada um, da onde ela vem, e enfim, e aí nós vamos ter então essa técnica para remoção efetivamente de chip. Estamos aqui de volta, eu e a Lucy Ferrante. E hoje a Lucy vai falar um pouquinho mais dessas técnicas terapêuticas que ela canalizou dos seres de lótus e tirar algumas dúvidas com relação às técnicas, que eu sei que muitos de vocês vão querer escolher uma dessas técnicas para se desenvolver, para buscar autoconhecimento. Obrigada, Melissa, pela oportunidade. É sempre um prazer estar com você nesse projeto. Então, vamos lá, a primeira pergunta aqui, que a gente precisa esclarecer, é a diferença entre a Unconscious Therapy e a terapia cósmica de lótus. Tá. Enquanto a gente estava levando a vida assim, antes da pandemia e tudo mais, eu sentia todas as energias de uma forma diferente, né? Mas agora eu sinto completamente outra energia. E a partir daí eu comecei a pedir para os mentores que a gente tivesse uma forma de ampliar isso, de ajudar mais pessoas e de ajudar mais efetivamente ainda. E aí eles me passaram, então, algumas técnicas, entre elas, Unconscious Therapy e a terapia cósmica de lótus. Na terapia cósmica de lótus, mais efetivamente, nós entramos dentro da egrégora espiritual de lótus, onde tem uma iniciação, onde nós fazemos essa iniciação para apresentar os novos alunos a esta egrégora. Ela trabalha também com símbolos sagrados, porém, ela esclarece o porquê não utilizarmos a espiral no sentido anti-horário, uma vez que os nossos chakras vibram no sentido horário, né? E também ela trabalha o que eu acredito ser de suma importância, as nossas emoções aprisionadas, gravadas, mas depois do nascimento até o dia de hoje. Então, tudo que nós fomos vivendo e sofrendo durante esta vida, nós temos a terapia cósmica para tratar. Agora, Unconscious Therapy veio por conta desta necessidade que eu sempre tive como psicanalista. Então, Unconscious Therapy veio para a gente saber o que fazer, como mudar essa situação passada. Porque a gente tem essa mania de dizer, né? Eu não posso voltar ao passado e mudar o passado. Mas dá para mudar, sim, né? Dá para a gente apagar essas cenas e ressignificá-las. Então, isso é muito importante. Porque tudo que fica gravado no inconsciente está, desde vidas passadas até o momento presente, dentro do útero materno, tudo isso é como se fosse para um disquete chamado inconsciente. Como nós falamos no vídeo anterior, as camadas da mente consciente, subconsciente e inconsciente, na terapia cósmica de lótus, eu trabalho do subconsciente ao consciente. E na Unconscious Therapy, eu trabalho efetivamente no inconsciente. E o inconsciente é que trabalha como um poderoso imã, atraindo todas estas energias repetitivas, fatos se repetindo na nossa vida, como se nós não tivéssemos aprendido a lição. Mas muitas vezes não é nem que nós não aprendemos a lição, é que aquela sinapse neural foi formada, ficou gravada no nosso inconsciente, no nosso disquete, na nossa caixa preta, e nós precisamos retirar e ressignificá-las, o que é mais importante. Então, a Unconscious Therapy é um tratamento até mais demorado, é uma sessão mais demorada, mas nós trabalhamos chakra por chakra, emoção por emoção, e é muito importante também a gente dizer aqui que é uma nova forma de atuar como terapeuta. A Unconscious Therapy é uma nova forma de se trabalhar, de atender, de ajudar as pessoas.
E as pessoas têm tido muito sucesso. Eu tenho médicos, eu tenho psicólogos, tenho muitos alunos que são formados na área da medicina tradicional e que têm utilizado a unconscious therapy. Tem, inclusive, alguns médicos oncologistas muito queridos que estão atuando nesse setor com a unconscious therapy e estão me dando testemunhos dia após dia, dizendo: Lucia, é incrível como trabalhar com a unconscious therapy num paciente que tem um problema de saúde mais sério e não trabalhar com a unconscious therapy, o resultado é muito, muito diferente. Até porque a gente já sabe que a recidiva pode acontecer exatamente porque aquele nódulo energético vai psicossomatizar. Ou seja, a causa continua, né, Melissa? Nossa, é perfeito, né, alguém da área da saúde ter essa técnica como aliado, né? Adjuvante, deveria ser fundamental isso, né? Porque... Nossa, eu fiquei encantada também com isso, porque a gente não espera que isso aconteça, né? A gente sempre acaba achando que a medicina ainda está muito ortodoxa, que ainda está... E, na verdade, não. Graças a Deus está se unindo, né? A ciência, a espiritualidade é uma união perfeita. E o resultado é bárbaro. Mas tem que haver uma multidisciplinaridade, nessa área da saúde mesmo, porque tem que ver o ser humano como um ser holístico, né? Aspecto espiritual, físico, mental, tem que cuidar de tudo isso, né? Não só do... Mas como que é uma consulta com a unconscious terapia? É o paciente que tem estado de semi-hipnose, hipnose, fica consciente? Como que é a consulta? Não. Ele fica totalmente consciente, mas ele entra num estado chamado alfa. Então, existem as ondas beta, né, que são essas que nós estamos aqui acordados, e quando nós entramos num estado de relaxamento, nós entramos em ondas alfa. E a partir daí, nós começamos, então, a solicitar que ele entre na caixa preta, que só ele tem a chave, ele é que vai abrir. E o mais interessante é que, assim, muitas pessoas que tinham vindo se tratar comigo na área da psicanálise, com situações traumáticas, até como estupro infantil e muitas outras situações bem traumáticas. E aí, nessa técnica, a pessoa não precisa reviver todo esse trauma. Ela não precisa sofrer tudo novamente. Ela pode entrar, é como se ela tirasse algo dali de dentro e expelisse, jogasse fora. E depois é colocado tudo de positivo. E muito interessante a gente falar também que nós temos emoções portais. E no Unconscious Therapy nós trabalhamos com 3 emoções portais para cada chakra. E abrindo esses portais, abrindo essas dimensões, nós vamos então fazer um processo muito mais profundo do que se pode parecer. Mas com relação, então, a Unconscious Therapy trabalha, então, também em nível de vidas passadas, também em nível genético? Sim, sem dúvida. Inclusive, o que a pessoa tem armazenado nos seus registros akáshicos, o que ela tem gravado no eu, das barbáries cometidas por nós mesmos, né? Ou seja, para que a gente possa viver nesse mundo regenerado e de forma totalmente diferente. Porque, veja, eu tenho atendido todos os dias pessoas que me dizem assim: eu não consigo ser feliz, eu não estou dando conta, eu estou envolvida por emoções que não são minhas, eu não sei mais o que fazer. E aí ela fala: e agora, o que eu faço? Eu digo: então vamos lá. E aí primeiro a gente entra com a constelação cósmica, que a gente devolve tudo, e depois sim a gente vai limpar o que é dela com ela mesma. E a terapia cósmica de Lótus, que você falou que usa símbolos, mas são símbolos tipo igual, similar ao que acontece no Reiki, ou são símbolos mesmo, mandalas? Como que é trabalhado na verdade, são símbolos que foram passados pelos seres de Lótus. Até então eu não conhecia, mesmo sendo mestre em Reiki, como eu era em Usui, Theramai, Karuna, Magnify Healing, enfim. Eu era formada em todos, até que os mentores me solicitaram para que expandisse, né? E graças a Deus a terapia cósmica já está vencendo todas as barreiras. Nós já temos alunos em Angola, na África, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, em todos os lugares a gente já tem alunos, tem um grupo bastante grande atuando com a terapia cósmica de Lótus,
e o resultado é simplesmente fantástico. Todo mundo deveria fazer, né? Sim. Estamos no mundo de expiação e provas, é porque temos muita coisa para resolver, muita coisa ainda para aprender. Então, a terapia cósmica de lótus vai desde a infância, do momento do nascimento, ou ultra-interino também? Ela até vai intrauterino, mas eu sempre solicito aos terapeutas, aos alunos, que quando nós temos um trauma uterino, é importante atuar com Unconscious Therapy. Tá. Por quê? Porque quando se está no ventre materno, não existe mecanismo de defesa nenhum. Então, todas as informações, elas vão direto para o inconsciente. Então, se a mãe, por exemplo, sofreu uma rejeição, o pai não queria aquela gravidez, a criança já sente a rejeição no ventre materno. Mas o que para a mãe é 10, para a criança é 1000. Sim. Então, quando a criança nasce, né, ela já não quer saber do pai e ninguém sabe por quê, porque, na verdade, em algum momento, o pai a rejeitou. Mesmo que seja apenas em sentimento ou em pensamento, houve essa rejeição e ficou gravado no inconsciente. E vai reverberar a vida toda. Então, o inconsciente deve ser tratado desde vida intrauterina para trás, em suas vivências anteriores, com a Unconscious Therapy. E se a pessoa tiver com dúvida, eu não sei se eu faço Unconscious Therapy ou terapia cósmica de lótus, qual que é melhor para mim? Como que você... A gente sempre faz assim, né? Normalmente os pacientes têm o WhatsApp da Cibele, que é a minha assistente, e até pergunta para ela, olha, num caso, por exemplo, assim, e aí a Cibele já sabe o que indicar, ou até a Cibele passa para mim, me pergunta, e aí eu digo, olha, neste caso é importante que ela faça tal terapia. Tá, já tem, é só levar o caso, o que gostaria de tratar, resolver, que daí tem a orientação. Até mesmo que ela não queira abrir ou falar a respeito, porque é algo muito particular, mas ela não precisa contar o fato, mas ela diz, olha, um outro exemplo que eu atendi também na quinta-feira, uma mãe disse, a minha filha me odeia, ela não pode me ver, ela não pode ouvir minha voz. E eu disse, foi sempre assim? Ela disse, foi sempre assim. Desde pequenininha, ela chorava muito no meu colo, o pai pegava, ela parava de chorar. E aí, quando nós fomos fazer Unconscious Therapy, nós verificamos que tinha uma questão de vida passada, onde aquela criança tinha sido afastada da mãe, roubada por ela, né, que era mãe agora, e a criança, porque, não sei se você conhece, existe até um livro que foi escrito por um PhD, um médico fantástico, que ele fala a respeito das células cardíacas, que elas reconhecem o seu benfeitor e o seu agressor, independente de quantas encarnações atrás tenha se passado. Então, às vezes, a gente chega perto de alguém e sente um mal-estar, uma coisa ruim, não sabe por quê, e são as células do nosso coração que reconhecem o benfeitor ou o malfeitor. Olha que coisa interessante. Do coração não sabia, eu sabia que as células do nosso corpo retêm as memórias, né, dos arquivos akásicos, do inconsciente, mas muito, muito legal isso. Pois é, e um médico, né, um PhD, um cardiologista, um médico muito conceituado, uma coisa fantástica. Esse é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque, assim, ele fala muito, muito a respeito disso. Ele fala, você pode, a tua cabeça pode não saber com quem você está falando, mas o seu coração sabe. Olha... É muito interessante isso, porque às vezes a gente tem um amor gratuito e tem também, né, uma raiva gratuita. Por isso que às vezes a gente não entende porque não gosta daquela pessoa, mas é alguma coisa, né? Tem um porquê, né? Tem um porquê, é verdade. E vamos lá, outra pergunta então, aqui, ó, tirar essa dúvida, essa diferença entre constelação cósmica e constelação familiar. Tá. Eu também sou formada em constelação familiar por Bert Hellinger. Acredito demais, respeito muitíssimo. É uma pessoa que eu tenho, assim, uma gratidão imensa, porque foi através dele, pela primeira vez, há muitos anos atrás, que eu ouvi falar de constelação. Mas aí chegou um certo momento em que eu
não tinha muito sossego, não conseguia dormir bem, e aí era chamada pelos mentores durante a noite, até que eu disse, bom, vamos lá, o que eu estou precisando, né, escrever, entender, enxergar e saber. E aí eles me mostraram o seguinte, que na verdade, quando nós estamos numa constelação familiar, nós estamos num meio de pessoas, né? E mesmo que só tivesse mais uma, por exemplo, eu, você, Melissa e mais uma outra pessoa, ou de repente mais 5 ou 6 pessoas. Se você vai constelar, por exemplo, um problema com a sua mãe, e você me escolhe para representar sua mãe, quando eu estou lá no campo mórfico, que é como chama Bert Hellinger, naquele momento, e antes desse momento também, todos os inconscientes se comunicam, a gente sabe disso. Então, naquele momento, eu, entre aspas, um exemplo, eu tenho um problemão com a minha mãe. Então, naquele momento, o meu problema com a minha mãe vem à tona. E vindo à tona, exemplo, eu viro as costas para você, porque eu transferi a questão da minha mãe para você que está ali, naquele momento, ou para uma outra pessoa que foi representar você. E aí você pensa que é a sua mãe virando as costas para você, quando na verdade não é. Então, o processo de transferência, que nós estudamos muito na psicanálise, ele acontece de forma incrível num campo mórfico, numa sessão de constelação familiar. Por mais que os meus colegas, que eu tanto respeito, que são consteladores, por mais que eles entendam de tudo isso, não tem como nós separarmos, olha, isso é de fulano e isso é de Beltrano, isso é do constelado e isso é da pessoa que está representando. Não tem como, porque os inconscientes todos se misturam ali. E fica uma mistura de emoções também. Então, é muito importante que a gente saiba disso. E não quer dizer que eu estou falando mal da constelação familiar ou que eu estou puxando lenha para minha sardinha. Não é isso, não. É que esse processo de transferência, ele acontece mesmo. E é tão interessante, porque aí os mentores me disseram, olha, nós vamos entrar com a constelação cósmica agora e vamos espalhar isto para o mundo. E aí eu me encontro, às vezes, numa situação conflituosa, até, Melissa, porque, assim, às vezes eu digo, puxa vida, né? Eu vou ter que ficar batendo de frente, vou ter que entrar em embates, né? Ficar provando isto ou aquilo, eu já estou velhinha para isto, para ficar provando alguma coisa ou debatendo sobre alguma coisa. Mas aí não teve jeito, eu tentei negociar e os mentores disseram, não tem como, você precisa atuar com a constelação cósmica. Por quê? Porque na constelação cósmica, outro dia até uma moça, numa entrevista que eu gravei a respeito de constelação cósmica, ela também fez um comentário, porque eu disse que na constelação cósmica a gente vê as questões espirituais que estão envolvendo a pessoa. Tá. E aí ela disse assim, mas na constelação familiar a gente vê também. Mas a gente só vê também se a pessoa for para constelar isto. E ainda assim, as questões espirituais de todos que estão ali vão se misturar. E a constelação cósmica, não. É você com você mesma, com toda a bagagem dos seus antepassados e com toda a bagagem espiritual. Ali não tem como eu, Lucy, colocar os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu apenas interpreto, como se fosse uma fotografia que fosse colocado ali, e a gente vai interpretar essa fotografia. E aí, obviamente, acaba saindo nas questões, porque não nos importa apenas os emaranhados familiares, mas também os emaranhados espirituais. Né? E até porque, como a gente sabe que o espírito precede a matéria, primeiro nós precisamos saber das questões espirituais. E nós temos hoje muitas pessoas que estão tentando resolver a vida apenas mexendo no material. E aí não dá, porque nós estamos numa reta final de acertos de contas. Então nós precisamos entender que o espiritual vem
em primeiro lugar. Nós precisamos fazer esse acerto de contas, mas eu não posso fazer um acerto de contas se eu não sei nem para quem devo, nem o que devo, nem o que eu preciso fazer. E eu encontro todos os dias, durante os atendimentos, pessoas que me dizem assim: olha, Lucy, eu percebo que eu estou recebendo um chamado, mas eu não consigo decodificar esse chamado, eu não sei o que fazer, nem como começar. Como é que eu faço? Qual que é meu chamado? Qual é a minha missão de vida? E aí, é claro que a constelação cósmica, ela não está aqui apenas para responder qual é a missão de vida de cada um, até porque hoje a gente tem muitas técnicas, né, que fazem isto, mas as pessoas estão muito perdidas ainda. E a constelação cósmica, ela vai fazer toda essa leitura e dar um norte. E também ajudar, Melissa, com que a gente devolva ao sistema o que é do sistema. E que a gente fique com o que é nosso, espiritualmente falando. Não apenas as questões conflituosas familiares, mas com as questões também espirituais. Através da constelação cósmica, nós podemos, inclusive, saber, Melissa, acredite ou não, se a pessoa está chipada ou não. Se ela está Olha só, então assim, né, eu tenho até evitado falar, porque eu disse, eu quero gravar um vídeo esclarecendo muito a respeito disso, porque é muito mais sério do que as pessoas pensam, e por isso as pessoas estão muito perdidas, né? Estão muito assim, sem saber o que fazer da vida, sem saber no que acreditar, sem saber que rumo tomar, mas elas estão exatamente cumprindo o propósito do que foi colocado nela. E isso é mais comum do que as pessoas imaginam, né? E é chip que as pessoas têm que entender que é chip não só físico, mas é chip do campo etérico, são implantes que são colocados, sim, né? Sim. Que às vezes induz algum sentimento, algum pensamento. Então, mas eu entendi com relação a essa diferença, eu compreendi perfeitamente o que você quis dizer. E é isso mesmo, não existe meia verdade. E às vezes a gente precisa ser firme e dizer a verdade, né? E aqueles que se incomodam, o problema não é seu, o problema é do incomodado. Mas né, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer com relação à constelação cósmica, e eu espero mesmo que ela seja um grande sucesso mundial, porque né, porque vai ajudar muitas pessoas a esse chip que ela consegue ver se tem chip, eu não sabia. Mas daí, como que faz para remover? Como que você faz durante a terapia? Pois é, a gente tem depois porque assim, até enquanto não foi canalizada a técnica para ser retirado o chip, e eu não conseguia colocar isso de forma ordenada, porque as informações vêm durante a noite, na madrugada, o tempo todo, e aí eu precisava sentar igual você escrevendo um livro, sabe? Essa coisa de você precisar ordenar e colocar. Então, eu estava aguardando essa técnica ficar pronta, e graças a Deus já está pronta, para poder, então, comunicar às pessoas a respeito dessa questão do chip. Porque veja até que interessante, né? Os mentores, nessa canalização, como eu sou iridóloga, a minha vida toda, por 40 anos, eu trabalhei como iridóloga, eles me mostraram como identificar o chip, o implante, na íris da pessoa. Olha que coisa bárbara. Então, assim, e aí eu disse para ele, tá, mas e quem não é iridólogo? Eu preciso que vocês me ajudem, porque as pessoas precisam identificar. E aí ele disse, ok, então nessa mesa nova, nessa mesa radiônica de Lótus, que já está na semana que vem, se Deus quiser, para ser lançada, lá nós vamos identificar a presença de chip e lá nós vamos saber a família cósmica de cada um, da onde ela vem, para onde ela vai o dia que ela conseguir ir para a sua pátria natal. E, enfim, e aí nós vamos ter, então, essa técnica para remoção efetivamente de chip. Inclusive, o chip que é implantado na cervical. Né? Porque hoje em dia nós temos... muito comum. Muito, né, Melissa? As pessoas estão muito assim, ai, eu sinto uma coisa me incomodando. Eu não aguento. Pois é, e é o local onde os obsessores ou, obviamente, né, os seres muito capacitados aí
não para a luz, mas estão chipando as pessoas. Porque quando o chakra laríngeo vibra no sentido anti-horário, a energia não entra mais pela frente do corpo, entra pelas costas. E quando ela entra pelas costas, é exatamente aí que é colocado o implante, é colocado o chip, né? E aí nós temos um chip que depois ele vai tomando conta da coluna toda. E isso é muito, muito sério. Mas eu gostaria, estava aguardando até então, e graças a Deus essa semana ficou pronta. Falar isso, porque é exatamente isso que eu vejo saindo. Essa é uma coisa da coluna inteira mesmo, assim, uma coisa... Pois é, a gente vê umas coisas assim que a gente fica até de cabelo em pé, né? Parece até filme de ficção. Mas, então, a constelação cósmica, ela é similar com a constelação familiar no sentido dos bonequinhos? Como que é? É feito com... Não, ela é feita... tem um sistema no computador que a gente abre esse sistema, tem as figuras, mas tem muitas figuras que são representativas, que, na verdade, a gente utiliza o inconsciente para responder, ou seja, a gente coloca uma figura... Exemplo, uma balança que não é uma balança. A pessoa vê a balança e pensa, isso aqui é uma justiça, igualdade, e aí ela escolhe a balança. Mas, na verdade, por trás daquilo é uma outra informação para que o mecanismo de defesa dela não se levante. Então, do arquétipo. Exatamente, ela vai puxando todas essas informações, colocando no círculo, e aí quando a gente faz a leitura, ela fala, meu Deus, como é que você sabe disso? Como é que você chegou a essa informação? Exemplo, uma moça que eu constelei também disse para ela, olha, você tem o espírito de uma outra criança aqui do seu lado, um menino, e pelo que eu vejo aqui, me responda uma coisa, você sabe da existência desse menino? Você ficou sabendo porque ele estava com você. E fiquei quieta, ela disse, eu era gêmea. E o segundo feto não desenvolveu, ele parou de desenvolver, e eu desenvolvi. E eu sinto uma culpa terrível, como se eu tivesse ocupado todo o espaço e não tivesse deixado ele nascer. E sonho com ele direto. Então, eu acho que seria uma técnica complementar a outra, né? Seria bom fazer todas para experimentar. Na verdade, sim. Consegue. Nem todos podem, né, Melissa? Mas o ideal seria se pudesse, pelo menos uma delas, né, para fazer algumas verificações, pelo menos a constelação cósmica, que eu acho que, assim, se alguém me pergunta qual é a primeira técnica que você sugere para detectar qualquer coisa, ou é a mesa radiônica, ou é a constelação cósmica. E, aliás, você vai ficar, assim, encantada quando você vê a nova mesa radiônica de Lótus. É lindíssima, lindíssima. Agora eu fiquei curiosa. Lindíssima. Vai ser um nível avançadíssimo de espiritualidade. Ai, que lindo! Mas e daí, quem já fez essa mesa antiga precisa fazer algum outro curso? Sim, nós vamos ter um curso avançado. Tá. Que daí já é um outro curso. É um outro curso avançado. Mas é um curso, assim, complementar ao outro, mas totalmente diferente também, porque tudo que está na mesa é novidade, são coisas, assim, que a espiritualidade me passou, que eu falei, nossa, mas a gente já pode, e vamos trabalhar isso. E vamos trabalhar isso. Então, mas aí, para fazer essa avançada, tem que passar pela outra? O ideal seria para ela ter uma base, né, do nível 1 para fazer o avançado. Esse seria o ideal. Mas também a gente não pode impedir que a pessoa queira fazer o avançado sem ter feito o nível 1. Eu não posso impedir, mas o ideal seria. Então, obrigada por ter esclarecido todas essas Gratidão. De coração. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.